Olá, sejam todos muito bem-vindos ao X da Questão, um programa semanal de informação com opinião para tirar o cabresto ideológico e promover a liberdade de pensamento crítico, analítico e reflexivo. Eu sou a Gi Palerme e estão aqui comigo os meus parceiros. Hoje, com a ausência da Ellen Miziara, contamos com a participação especial do Maurício Carneiro. Boa noite, Maurício. Muito obrigada pela presença aqui conosco, mais uma vez, compondo o nosso time. Muito boa noite, Gi. Boa noite, colegas de bancada. É um prazer estar aqui novamente. E hoje eu estou excessivamente feliz, né? Não só pelas pautas que serão tratadas nesse programa, para reencontrar vocês e conhecer o Vanderlei, mas é porque o presidente, né? O nosso presidente, eu não contava com a astúcia dele. E eu estou surpreso com a astúcia do nosso presidente, né? Na calada, na surdina, usando de todos os argumentos já defendidos, né, e referendados pelo Supremo Tribunal Federal, ele concedeu a graça ao deputado Daniel Silveira. Parabéns, presidente. Esse é o presidente que a gente quer. Eu acho que essa sua atitude no dia de Tiradentes marca uma nova edição da democracia brasileira. Parabéns. E muito obrigado, pessoal, por estar aqui, né? Vai ser um prazer novamente participar contigo. Omara, boa noite para você. Muitos assuntos hoje por aqui, hein? E encerrando aí uma semana maravilhosa, como o Maurício já trouxe, e iniciando uma melhor ainda, se Deus quiser, né? Boa noite, Gi, boa noite, Maurício, Vanderlei. Realmente essa semana foi muito tensa, né? Mas graças a Deus acabou tudo bem, né? Nosso presidente aí lavou a nossa alma com esse indulto pro Daniel Silveira. E boa noite para todo mundo que está em casa, né? Hoje a gente tem pautas excelentes. Estou aqui, ó. Tô. Língua afiada, né, Vanderlei? Boa noite para você. Boa noite, Gi, boa noite, Omar, boa noite, Maurício, boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui nesse programa X da Questão. Como o Maurício, acho que ele já resumiu muito bem, né? A alma do brasileiro foi lavada agora na última semana com esse ato, né? Um indulto de graça que o presidente deu ao deputado Daniel Silveira, né? E é isso, hashtag liberdade ainda que tardia. Estamos avançando. Com certeza, com certeza. O programa O X da Questão é uma produção independente. Nós queremos resgatar a sua vontade de acompanhar notícias sobre política, educação, cultura, saúde, segurança pública, enfim, os fatos que afetam diretamente o seu dia a dia, o dia a dia da sua família. Juntos, nós analisamos os principais acontecimentos do Triângulo Paranaíba, do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba sob a ótica conservadora. O nosso objetivo é fazer um jornalismo posicionado, sem o filtro politicamente correto, que muitas vezes tira o fato do foco, deturpa os fatos. E nós não recebemos nenhum financiamento público, partidário ou de nenhum órgão. Somos uma iniciativa particular e precisamos de você para fazer o canal crescer em relevância aqui na plataforma. Então, se inscreve aqui no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Lembre-se também de acionar as notificações para ser informado todas as vezes que um novo conteúdo for disponibilizado. A gente começa o X da Questão dessa noite trazendo um assunto que impactou muito aqueles que preservam e respeitam as tradições religiosas da Semana Santa. Um ato herege realizado no interior do Santuário de São José, no centro de Belo Horizonte, durante a Semana Santa de 2022, a maior e mais contemplativa semana do ano para os católicos, escandalizou os fiéis. Não pensem em ter sido um ato praticado por invasores, como nós temos assistido acontecer aí em várias partes do país. Muito pior. Tratou-se de uma encenação promovida pelo próprio santuário para recordar a paixão de Cristo.
Na apresentação teatral, um homem, seminu, travestido de mulher como odalisca, com uma enorme cobra entrelaçada ao pescoço, entra pela porta principal da igreja. Com danças sensuais, vai até o altar, onde estão outros personagens, entre os quais um fazendo um show de circo, ou aquele truque de cuspir fogo. Um vídeo que registrou as cenas circulou pelas redes sociais. Vamos assistir. Entendendo que a encenação ofendeu nosso Senhor Jesus Cristo e a sacralidade do edifício sagrado, cerca de 50 fiéis, postados na calçada diante do Santuário São José, realizaram um ato de desagravo, recitando uma via sacra. O ato foi conduzido por membros do Instituto Plínio Correia de Oliveira, da Frente Universitária Lepanto e do Apostolado Beato Padre Vitor. Omara? Gi, eu conheço uma pessoa que é frequentadora dessa igreja, né? E quando eu vi esse vídeo, eu perguntei para ela se ela estava no dia do ocorrido. Ela me respondeu que ela não estava no dia, mas que uma amiga dela estava. E que a amiga dela tinha dito a ela que não era bem assim como as pessoas estavam falando. Que tinha tido um teatro normal, sabe? Que as pessoas teve esse rebuliço todo por causa desse vídeo, porque pelo fato da pessoa que está vestida de odalisca ser um homem e homossexual. Então, na visão dessa pessoa que foi à missa assistir esse teatro, esse rebuliço todo foi por homofobia na cabeça dessa pessoa, que os cristãos foram homofóbicos. Então, assim, vocês percebem como que as próprias pessoas estão naturalizando certas atitudes que na casa de Deus jamais poderia acontecer? Vocês percebem que isso está acontecendo? Normalizaram as coisas. E, vou falar uma coisa para vocês, para quem está ouvindo. Eu não estou falando isso pelo fato daquele dançarino ser um homossexual, não, tá? Estar apresentando essa dança, não. Poderia ser uma mulher, poderia ser qualquer pessoa, né? O problema não há problema nenhum nisso. O problema é outro, é como isso foi feito, tá? Qual a mensagem que ele quis passar com isso, que esse teatro quis passar para as pessoas, tá? Então, pessoal, não é de hoje que querem destruir, tá? Desconstruir a figura de Jesus na cabeça das pessoas. Não é de hoje que isso está acontecendo. Aliás, o objetivo é apagar Jesus da história, tá? E não é de hoje que eles estão ofendendo a fé cristã. Então, assim, nós percebemos que nos últimos 3 anos, nos últimos 2, 3 anos, isso se intensificou muito. A gente viu aí episódios na Porta dos Fundos, a gente viu Jesus ser arrastado pela Sapucaí, né? E de lá para cá, o mundo não foi mais o mesmo. A gente está vendo aí muitos cristãos sendo atacados, principalmente, coincidência ou não, né? Depois que o presidente da República, Bolsonaro, né, foi eleito, né, por ele se declarar cristão. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, tem intensificado o ataque aos cristãos aqui no país. Então, gente, o objetivo da esquerda é apagar Jesus da memória da humanidade. Isso está muito claro para mim, tá? Eles querem fazer as pessoas acreditarem que todo cristão é preconceituoso, é homofóbico, é racista,
é machista, sabe? E que todo conservador é preconceituoso, que nós somos fanáticos, caretas. Então, por que vocês acham que nós temos aí uma geração de jovens que se intitulam ateus? Então, para a esquerda, ter pessoas religiosas é péssimo, gente. É péssimo para ela. Porque a esquerda, ela está trabalhando nas pessoas certos princípios, valores e virtudes que é bobagem ter. Percebem isso? Para a esquerda, é bobagem ter valores, princípios, virtudes. Porque isso é caretice. Então, as pessoas estão achando tudo normal. Eu não sei se as pessoas sabem, mas as nossas leis, as leis que regem esse país e a do mundo, foram baseadas nos 10 mandamentos. Tá? Os 10 mandamentos tiraram a humanidade da barbárie. E agora, essa ideologia maligna chega e quer desconstruir os 10 mandamentos. Né? Observe o mundo como que está, gente. Onde vocês acham que a gente vai chegar com isso tudo? O que aconteceu nessa igreja é muito sério, porque partiu do próprio padre. Normalizaram tanto certas coisas que as pessoas não conseguem enxergar o que há por trás de tudo isso. Algumas pessoas acharam normal o teatro. Muitos pensaram assim, gente, o que tem? Mas só um teatro. É só uma pessoa entrando, dançando, não tem nada a ver. Percebem? Então, alguns padres, eles próprios, estão banalizando os rituais sagrados da Igreja Católica. Para que essa dança sensual dessa forma aí? Para que essa roupa, gente? Para que essa cobra? Qual o objetivo disso? Tinha necessidade de ser assim? Estou perguntando para os padres. Ou o objetivo era mesmo atingir os cristãos? Vocês conseguiram atingir os cristãos. Tá? Então, a igreja está sendo atacada, e pior, com a conivência de alguns militantes disfarçados de padres. E se nós cristãos, gente, independente da religião, não nos levantarmos agora, o que vai ser? Em breve a gente vai voltar à barbárie, né? Porque esse é o sonho da esquerda, a anarquia. Vanderlei? É um movimento entrópico, né? A própria igreja se destruindo, né? Através aí dos padres militantes, né? Isso tudo começou, né? De uma forma mais, vamos dizer, mais ativa, mais incisiva, né? A partir dos anos 60, né? Quando entrou a teologia da libertação, né? Nas igrejas. Mas isso não se resume, esse tipo de situação não se resume só à igreja católica, não. A própria igreja evangélica, né? Perdeu totalmente, me parece, o rumo, a grande maioria delas, né? Quando você vê que a igreja, o culto racional, né? O culto ao Deus, se transformou num show, né? A gente vê várias, eu já participei de algumas igrejas evangélicas, que realmente você entra, parece estar num show, né? Uma banda, e aí entra com muita questão da vaidade ali entre os músicos, né? Aí tem dança, essa questão aí de língua de fogo, sei lá como é que chama esse negócio, malabares, sabe? É um espetáculo, virou um circo, a realidade é essa, né? E isso tem um método, né? Isso tem um sentido, que é a destruição dos valores cristãos, reduzir Cristo, né? Reduzir Cristo a nada, né? Esse é o objetivo. E os padres aí, né? E até os bispos, né? Da CNBB, né? Os bispos
bispos bolivarianos, né, que fazem parte da CNBB, é isso. Quer dizer, eles não nem emitem uma nota. O bispado também da região, eu não vi nenhuma nota, né, com relação a isso. Ficou tudo normal, né? Ou seja, né, a gente sabe que o sacrifício de Cristo Jesus, né, ali na cruz não foi em vão, né? Mas esses militantes, esses esquerdistas, né, essas pessoas que não têm nenhuma moral, né, fazem isso para justamente denegrir mesmo, né, o nome de Cristo, né, acabar com a questão do culto. Então é uma vergonha, é um absurdo isso. É o que tenho a dizer, é isso, sabe? É um absurdo. Infelizmente, isso aconteceu nessa igreja católica sobre o condão aí, né, a permissão dos padres bolivarianos, né, vamos dizer assim, de chamá-los, né, os petistas, e transformando, né, uma igreja, um lugar que deveria ser um lugar para o culto ao nosso Deus, uma festa, a festa totalmente sem nenhum sentido moral. É isso. Tentando destruir aquilo que é sagrado, né, professor Maurício? Olha, eu tenho defendido um posicionamento que é ter o poder de achar ridículo. Eu acho que todos nós temos o direito de achar que alguma coisa é ridícula e que nos incomoda, e isso foi uma situação ridícula, de mau gosto, sem nenhum propósito histórico, né? Sem nenhum propósito religioso. São várias peças dentro desse cenário, né, que não tem justificativa religiosa, moral, histórica, nada. O que tem a ver a cobra com um dançarino, homem vestido de mulher, dentro de uma igreja, a não ser provocar? É a cultura da provocação. Nós somos... as instituições são provocadas e confrontadas o tempo todo, não para crescerem, não para levarem uma reflexão positiva, no sentido de instrução, de conhecimento, de abertura, mas não, para travar o diálogo, para impedir que se avance. Porque aí alguém acha ridículo e diz, mas isso é ridículo, isso está fora de lugar, e aí vem a cultura do confronto. Não, mas olha só, mas tudo bem, qual que é o problema e tal? Não, é problema sim. Vai fazer o teatro com a cobra lá na Rua Guaicurus. É o lugar adequado. Eu morei em Belo Horizonte, a Rua Guaicurus, na época que eu morei lá, era um local onde você podia ver qualquer coisa. Tá? Então vai fazer o teatro com a cobra, vestido de mulher, vestido o que quiser. Você está no lugar certo. Existem locais que demandam uma certa postura de presença. Tá? Eu não posso chegar a um templo de qualquer religião me comportando como um acéfalo, produzindo situações ridículas que agridem, se agredir a uma coisa, palavras de Jesus, o que fizerdes ao menor dos meus pequeninos, a mim fizerdes. Então é preciso ter esse respeito. Não há necessidade de chocar. Não há necessidade de produzir um espetáculo ridículo para contrapor, para não chegar a nada nenhum, a não ser a cultura da contraposição. Ridículo, absolutamente ridículo. Mas o pior de tudo, eu estava lendo uma reportagem do Tempo, né? Vou resgatá-la aqui, né? O que o padre lá responsável, né, a notinha que ele soltou, né, nós, padres e irmãos missionários redenteristas, pererê, pororô, papá, promovemos o cuidado integral da pessoa humana por meio de ações evangelizadoras, pastorais, tererê, tererê. Ressaltamos que o grupo teatral já se apresentou em nossa Semana Santa em anos anteriores, bem como em outras paróquias. Contudo, novas cenas foram incluídas no roteiro e não tivemos conhecimento prévio. Ah, tenha dó, seu padre,
Tenha dó. Olha só, presta atenção. Você tem que zelar pela doutrina. E me conta onde entra na doutrina cristã, na encenação da Semana Santa, um homem vestido de mulher com a cobra no pescoço. Qual que é o significado disso? O que isso significa, a não ser absolutamente confronto? Atitude ridícula, absurda, nojenta, não importa se é homem, se é mulher, não tem nada a ver, é ridículo. E o senhor, padre, que escreveu essa nota, se tornou ridículo, porque era sua obrigação zelar pela doutrina da qual estudaste, da qual tens que praticar e desenvolver. Ridículo você, ridículo seu teatro, ridículo a sua falta de compostura, tá? Nós não queremos confronto, nós queremos avanço, nós queremos teologia, nós queremos cristianidade, tá? E não confronto. Não é preciso confrontar para crescer. Nós precisamos nos doutrinar para engrandecer aquilo que acreditamos. Padre, nota 0 para você. Omara, você pediu a palavra? Quer pontuar algo? Vanderlei, você pediu? Não, sim, só fica a minha dúvida, né? E quase parte para uma certeza que esse padre deve sentar na cobra. Só isso. Um desrespeito total, e o que entristece é que parta justamente daqueles que deveriam ser aí os maiores defensores, né? Do que é sagrado, do que é a fé, do que é a teologia. Eu queria resgatar com você, que acompanha o programa, o que o padre Gabriel Vilaverde postou em suas redes sociais na Sexta-feira da Paixão, justamente não sobre esse assunto, tá? Mas assim, ele é um padre que tem assistido, assim como todos nós, né? O quanto a Semana Santa e a Sexta-feira da Paixão tem perdido a essência de ser sagrada, de ser guardada. E aí ele resgatou algo assim que eu acho fundamental, não tem a ver com esse teatro, mas eu acho fundamental trazer para a sua reflexão aqui conosco. Existem duas versões sobre a morte de Jesus. A primeira diz que ele foi um preso político que, pelo fato de estar ao lado dos pobres, perdoar prostitutas e ladrões e promover uma revolta contra a opressão do Império Romano, foi condenado à morte pelos fascistas da sua época, mas deixou sua mensagem de paz e amor, ressuscitando simbolicamente no coração dos discípulos. A segunda versão diz que Jesus morreu para salvar a humanidade dos seus pecados, que ele viveu convidando os pecadores à mudança de vida, a uma conversão, e pelo fato de se revelar como Filho de Deus, foi incompreendido pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, que o levaram ao governador Pôncio Pilatos, pedindo que o condenassem. 3 dias depois, ele ressuscitou fisicamente e foi visto por muitos, estando hoje vivo e glorioso à direita do Pai, de onde virá para julgar o mundo. E aí o padre completa dizendo: aproveito para dizer que a primeira versão é falsa e fantasiosa. A segunda é bíblica e verdadeira, a católica. Então, para vocês verem, o que os padres, os próprios padres hoje estão fazendo é transformar o evangelho nessa primeira versão. Transformar Jesus num agente político, o que ele nunca foi. E tirando tudo que é sagrado, inclusive dizendo que ele ressuscitou simbolicamente no coração dos discípulos, negando a ressurreição física de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica para sua reflexão, e eu acho que é cada vez mais urgente que a gente se posicione defendendo a nossa fé
já que aqueles que deveriam fazê-lo têm faltado com essa responsabilidade, né? Então vamos seguindo, mas antes de seguir para o próximo assunto da pauta dessa noite, eu quero convidar você a entrar no nosso canal, lá no aplicativo Telegram. Então, se você ainda não tem o Telegram no seu celular, considere baixá-lo. Lá, enquanto o Supremo ainda permitir, há liberdade de expressão. E não tem assuntos proibidos, por enquanto. Então, todos os vídeos cortados, né, depois que a gente faz esse programa completo, você sabe, você que nos acompanha, a gente corta por temas para ficar mais fácil o compartilhamento, e então estão todos lá. O grandão, programa grande, completo, e também os cortes disponibilizados por lá. Basta você baixar, instalar o aplicativo no seu celular, em seguida usar a lupinha para encontrar Programa X da Questão. Lembrando que o aplicativo é gratuito. Agora nós vamos tratar aqui no Programa X da Questão de outro assunto que movimentou as redes sociais na última semana. O tucano Aécio Neves, que governou Minas Gerais por 2 mandatos, foi senador por Minas e quase chegou à presidência da República em 2014, com mais de 50 milhões de votos. Mas, a partir de 2015, o envolvimento em uma série de escândalos de corrupção o lançou a uma derrocada na carreira política. A inexpressividade e desimportância chegaram ao ápice na última semana, quando ele, que já foi o agente político de maior influência dentre os caciques do PSDB, o Partido Social da Social-Democracia Brasileira, foi cortado de uma foto publicada no perfil do seu pupilo, Eduardo Leite, em uma postagem no Twitter. Nós temos esse post, você pode acompanhar aí na sua tela. O ex-governador do Rio Grande do Sul até tentou remendar o mal feito. Na versão dele, o próprio Aécio teria enviado a imagem cortada para ser publicada nas redes sociais. Mas fato é que Eduardo Leite reuniu-se com o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, e em torno da mesma mesa estava sentado também o deputado federal Aécio Neves. O encontro aconteceu na segunda-feira, dia 18 de abril, porém, na publicação sobre a reunião feita por Leite em seu perfil no Twitter, só ele e Paulinho da Força aparecem. Isso não há remendo que repare. Maurício, eu começo com você. O neto do Tancredo Neves parece ter chegado ao fundo do poço na carreira política. Pois é, eu continuo insistindo na nossa liberdade de dizer ridículo. Impressionante como uma pessoa podia ser tão ridícula ao longo da sua vida e só na sua decrepitude a gente perceber o quão ela era ridículo, né? Eu me lembro do Tancredo Neves, eu me lembro do Aécio Neves, né? Chorando na morte do Tancredo, aquela coisa, a esperança, né, da democracia, a juventude assumindo o poder. A gente tem quase a mesma idade, acho que ele é um pouquinho mais novo que eu. E ele alcançou os pináculos, né, da política brasileira, concorreu à presidência da República, foi presidente do Congresso Nacional, era um cara de maior poder. Ele peitou o Fernando Henrique Cardoso, né, ele tinha, na época, né, talvez, argumentos fortíssimos para avançar na sua carreira, mas por trás disso tudo, né, me lembro de uma expressão de um antigo sacerdote aqui de Araxá que dizia: por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? O pão bolorento, um bolor absurdo, o bolor o comeu, o destruiu. O cara envolvido em maracutaias, em fraudulências,
em uma vida desregrada, né? Que coisa feia, que coisa ridícula, né? E independente dele ter sido cortado ou ele tenha se excluído, Aécio, que feio, né? Quantas pessoas depositaram esperança em você, inclusive eu. Achava que você era um cara legal, né? Que você podia mudar a estrutura de poder no Brasil, e eu vejo que você nada mais é do que um ser ridículo, absolutamente ridículo, tá? Você não faz falta, você é desnecessário. O fato de você ser ridículo torna desnecessário, tá? Eu sigo a política nacional e o Estado de São Paulo, a Foice de São Paulo, o UOL, né, fez uma reportagem agora de políticos que contrapõem a decisão constitucional do presidente. E um desses políticos lá, que a Folha está incensando, nada mais é do que o nosso Renan, lotado de processos de corrupção, Calheiros. E ele indignado com a postura constitucional do presidente. Outro ridículo. O Congresso Nacional está lotado de ridículos, a nossa política nacional está lotada de ridículos. Uma série de belas violas e pão bolorento. Tá? Então, eu queria um recurso, uma técnica, uma estratégia para acabar com essas figuras bolorentas da política nacional que só atrapalham, que não contribuem para nada. Né? Então, nós temos aí Aécio, Renan, João Amoedo, uma decepção, criou um partido cheio de propósitos e bons, e a única coisa que ele sabe fazer na vida é questionar os atos lícitos do presidente Bolsonaro. E aí temos vários outros, né? Oh, meu Deus do céu, mas que país ridículo, governado por pessoas ridículas, que se acham alguma coisa. Olha, me desculpe, não. Eu tenho certeza, vocês todos são desnecessários. Vai pro lixo, pão bolorento. Vanderlei? Esse costume, né, de apagar e excluir de fotos, né, da nossa história, né, a famosa ali, quando Stalin, né, num discurso em frente ao Teatro Bolshoi, apagou, tinha uma foto, saiu Trotsky, né, e eles disputavam, né, a hegemonia ali, a liderança do Partido Comunista, e ele foi simplesmente apagado de uma foto, né, um registro aí, um fato histórico aí, né, muito conhecido. Agora, a carreira do Aécio, né, literalmente, a carreira do Aécio, todo mundo sabe, né, como que ele adora uma carreira. Ele já foi envolvido em mais de 14 casos de corrupção, né, um dos mais emblemáticos aí, né, que o nome dele foi envolvido, ou da família dele, foi no caso do Helicoca, né, aquele helicóptero que era de uma empresa do filho, que era até então deputado estadual, né, o filho do Perrella, que foi pego 450 quilos de pasta base de cocaína, né, e antes da apreensão, o que foi registrado, divulgado da imprensa na época, é que tinha feito um pouso numa propriedade do Aécio, algumas horas antes, né, da apreensão ocorrer. Então, assim, é um nome envolvido, né, em casos de corrupção, né, tudo do pior da política, mas, como disse o Maurício, né, e eu achei interessante, né, quando falou assim que a gente nós como mineiros, né, de certa forma acreditamos, né, que a gente acreditava que o PSDB seria um partido, claro, está no nome dele, né, um partido socialista, né, mas a gente acreditava que seria mais o centro-direita e tal. Hoje a gente vê não, que é tudo farinha do mesmo saco, né, aliado aí ao PT, na realidade fizeram aquele teatro das tesouras, né, se revezando no poder, até que o Lula deu cano neles, e aí foi deflagrado, né, a Lava Jato. Hoje está muito claro isso, né, para a gente. E o Aécio Neves, como diz o Augusto Nunes, né, o brilhante jornalista,
eu achei interessante, ele falou assim, eu fui corno do Odelmo, né? Eu falei assim, eu também me sinto corno do Odelmo, né? Porque eu fui traído do Odelmo, do Aécio Neves, né? Eu fui traído por ele, né? Porque na última eleição presidencial que ele saiu candidato, né? Ele colocou o nome dele à disposição, eu falei, vou votar, não tem muita saída, né? Vou votar no cara, né? Entre ele e Dilma, né? É o menos pior, vamos dizer assim. Mas era o que a gente tinha para o momento, né? Então o brasileiro ficou sem muita opção. Mas é um nome, assim, é um lixo, né? Eu acho que ele está no lixo mesmo da história, o nome dele vai ser jogado no lixo da história, né? Um cara que poderia ter feito muito, né? Mas a única coisa que ele fez muito é se envolver em casos aí de corrupção, de escândalos, né? E até mesmo nome envolvido aí nessas questões, até mesmo do Helicoca. É isso. Ele foi apagado dessa foto aí, que na realidade eu não sei o que seria pior, né? Ele na foto, ele fora da foto, porque eu acho que esses atores aí, dessa foto, todos eles se merecem. É isso aí, Gi. Com certeza. Credo, imaginar ser trocado por Paulinho da Força, é melhor aparecer numa foto com Paulinho da Força do que comigo, socorro. Hein, Omara? Ui! O pessoal aí falou assim tudo, né? Mas eu votei no Aécio. Já votei no Aécio. Então, assim, na época, eu achava que o Aécio era melhor do que a Dilma. Agora, qual dos dois é pior? Não dá nem para saber. Né? Omara, eu defendia o Aécio. Eu também. Então, assim, eu acho que eu melhorei bastante, viu? Evoluí bastante. Gente, e essa foto aí, né? Só gente boa na foto, gente. Que é isso? Esse Eduardo Leite aí, ele não é aquele que mandou fechar os corredores lá do supermercado, proibindo as pessoas de comprarem as coisas na época do lockdown? Tipo assim, ele decidiu o que era essencial para a população. Se eu queimasse um chuveiro, eu tinha que tomar banho frio, porque ele falou que chuveiro não era essencial. Se eu queimasse uma lâmpada, eu tinha que ficar no escuro, porque lâmpada não era essencial para ele. Sabe? Então, assim, ele é um dos muitos ditadores que surgiram aí nessa pandemia, né? Esse Eduardo Leite aí, dessa foto, tá? E ele, há um tempo atrás também, que eu não sei por que cargas d'água, ele falou que era homossexual, né? Eu acho que ele queria usar a opção sexual dele como bandeira para uma futura pré-campanha, né? Então, assim, nossa, totalmente desnecessário esse cara aí, pelo amor de Deus. Tinha que ter cortado ele também da foto, cortado o Paulo, ficar só a mesa. Então, assim, essa questão da foto aí do AS ter sido cortado, gente, eu fiquei pensando, às vezes foi por causa da aparência mesmo, porque, assim, sério, ele estava irreconhecível nessa foto. Eu ia pedir para me cortar também. Falei assim, não, tira eu dessa foto, por favor. Eu não ia querer aparecer. Mas, ou também pode ser que o Eduardo Leite considerou que pegaria mal para ele, né? A pré-campanha dele está do lado do Aécio. Pode ser que seja isso também, né? Porque o Aécio não é um político lá, assim, quer dizer, não vou falar nada não, deixa quieto. Vocês já falaram tudo do Aécio aí, que precisava ser falado. Agora, esse Eduardo Leite aí, que eu estou implicada com ele por causa desse negócio do escorredor, ele pretendendo ser a terceira via, tá começando muito mal em Eduardo Leite. Olha com quem que você está se aliando. Aécio Neves, Paulinho da Força, que é um sindicalista, esquerdista, que não sabe se está com Lula, se está com quem que ele está. Sabe assim,
Uma hora ele faz reunião com Lula, outra hora ele faz reunião com a Aécio, outra hora ele faz reunião com não sei quem, faz reunião com o Eduardo Leite. Nossa! Então, assim, esse pessoal aí, na verdade, gente, eles estão tentando esse monte de acordo aí, né? Nessas eleições, esse Eduardo Leite, sei lá mais quem, com o objetivo de derrubar o nosso presidente Bolsonaro, só que não vai conseguir, tá? Ultimamente o povo andou melhorando bem a memória, sabe? O povo está lembrando bem das coisas, e se tudo correr bem, tá? Vai ter um limpa nessas eleições, nós vamos limpar muito essa Câmara aí, limpar bastante gente nós vamos tirar. E, se Deus quiser, esse Aécio também não se reeleger, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque, assim como eu evoluí, né, eu espero que as pessoas, né, também evoluam. Gente, Aécio tem que sumir do mapa. Pelo amor de Deus, um homem desse não merece nem ser presidente de bairro, tá? Então, esquece o Aécio, por favor. Professor Maurício, quer pontuar alguma coisa aí? Eu gostaria de pontuar porque a história nos mostra que ela vem sendo reescrita desde o Antigo Egito, né? Os egípcios tinham toda aquela tradição de gravar nas tumbas, nos obeliscos e tal, nos templos, nas coisas, quem fez, quando fez e por que fez, né? E quando um governante anterior cai em desgraça, exatamente por uma razão política, porque eles eram deuses, então não havia nenhuma acusação, eles não haviam feito nada de errado, mas politicamente eles precisavam ser apagados. E aí o próximo governante ia lá e apagava o cartucho do nome do faraó das inscrições, né? Então ele desaparecia da história, né? Eu só fico com um pouquinho de pesar, que eu acho que quando apaga-se, quando retira alguém de uma foto ou de um fato histórico, ele deveria deixar de existir também. Então, assim, puxa vida, por que quando não tiraram o Aécio da foto, ele não foi eliminado para todo sempre? Quer dizer, quer dizer, falta esse poder da eliminação das fotos. Desapareça com o ridículo da minha frente, por favor. Eu acho que é uma ótima oportunidade, né, como a Omara disse, da gente refletir sobre as pessoas que não estão à altura, né, de receber nenhum tipo de confiança da nossa parte. Então, eu acho que está na mão de cada um de nós ajudar aí a reproduzir para vizinhos, parentes, amigos, né, esse tipo de ser humano desprezível que é o Aécio Neves, né? E que, como tantos outros, jamais mereceu estar à altura de nenhuma posição que ocupou, jamais esteve à altura de nenhuma posição que ocupou e que deve mesmo ser totalmente eliminado da vida pública, da vida política. Olha, seguindo então, você sabe que pode vir fazer parte do programa X da Questão conosco. Basta enviar sugestões de assuntos sobre o que acontece aí na Câmara e na Prefeitura Municipal da sua cidade. Você entra em contato conosco via mensagem direta nos nossos perfis pessoais nas redes sociais, Facebook ou Instagram. Para contatar o Vanderlei, basta você digitar @Vanderlei com I, Pelizer com Z. A Omara você encontra no @OmaraPersonal. O Maurício você encontra no @Maurício Carneiro. Ou você pode entrar em contato comigo pelo meu perfil pessoal, que é o @Gi com I, Palermi também com I. Contamos com as suas sugestões.
venha fazer o programa X da Questão conosco. E seguindo o programa, agora a gente traz uma denúncia que, inclusive, nós recebemos em nossos perfis como sugestão, em nossos perfis nas redes sociais. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, está na mira dos movimentos sindicais dominados pela esquerda identitária no Brasil. Além de mentir deliberadamente sobre o programa, em reuniões com a classe, os líderes sindicais têm inflamado professores contra os militares e instruído os sindicalistas que toda nova escola cívico-militar que tentarem implantar de agora em diante em Minas Gerais sejam levadas à deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, para que as lideranças petistas barrem o avanço do Programa Nacional em Minas a partir de Belo Horizonte, já que lá a esquerda teria mais força. Vanderlei, novidade não é para ninguém que mentir deliberadamente é uma especialidade da esquerda, não é mesmo? A mentira faz parte do DNA, né? Sem mentira não tem esquerda. A realidade é essa. Bom, a escola cívico-militar, um monte de mentiras que eles colocam em torno, né, desse importante programa do governo federal, né, do governo Jair Bolsonaro. Como que ele se dá? Né? E a primeira mentira que eles falam é que a escola perde autonomia. Mentira. Né? É somente a parte administrativa, a parte de gestão que é feita com quatro mãos, né? Os militares e a diretoria, né? A coordenação pedagógica, tudo continua da mesma forma como está. Porém, a gestão, como ela tem um caráter mais disciplinar, por conta, né, por conta até mesmo do perfil, né, dos integrantes, que no caso são os militares, isso se traduz em maior eficiência, maiores índices, né, nas avaliações que o Ministério da Educação faz, né, até mesmo índices internacionais. A gente acho que daqui a um tempo a gente vai poder verificar isso e aferir, né? E o programa, por incrível que pareça, como que ele se dá? Aqui teve em Uberlândia, quando foi a escola Hilda Leão Carneiro, foi escolhida para se tornar uma escola cívico-militar, houve um monte de vereadores aqui batendo, né, tentando interferir, mas a aceitação, até por parte mesmo dos professores, foi enorme, né, com mais de 90% aceitando a instalação e querendo que realmente houvesse. Como que é escolhida essas escolas? Geralmente são escolas que ficam em regiões degradadas, né, periferia, onde tem tráfico de drogas, onde existem casos de roubos, furtos, né? Geralmente essas comunidades da periferia onde justamente são instaladas. Eu estive agora, na última semana, conversando com o Tenente Mességenes, ele é um dos integrantes, né? Eu estive no 36º BIMEC, aqui em Uberlândia, e comemorando, né, o dia do Exército, houve uma formatura, e eu tive o prazer de reencontrar lá o Tenente Mességenes, que ele faz parte do corpo de militares que atuam lá na Hilda Leão Carneiro, né? Já está em funcionamento aí pouco mais de um ano, e ele estava me contando, né, o quão maravilhoso e os resultados que ele já tem alcançado. É uma luta diária, não é fácil, né, porque existe toda uma construção da esquerda, né, com relação à doutrinação dos alunos, né, a falta de respeito, né? Quem não se lembra quando, antigamente, no meu caso aqui, né, na década de 70, o professor entrava na sala de aula, você se levantava, né? Tinha a questão de você cantar o hino nacional, né? Pelo menos uma vez por mês tinha, né? Você saía da sala de aula, geralmente era feito uma vez por semana, dependendo da escola, mas os símbolos nacionais, né, eram exaltados. E a questão
da escola cívico-militar e traz a disciplina, porque hoje muito se perdeu com relação a isso. Né? Os professores são atacados, né? Dentro de sala de aula, são desrespeitados, né? E com baixo índice de aproveitamento. Toda escola que ela foi transformada numa escola cívico-militar, isso é fato, isso tem números, né? Não é nada inventado, mas as notas melhoraram, né? E os pais, a comunidade, se sente, os pais desses alunos e tal, eles sentem a transformação dos seus filhos, né? É impressionante. Tem um amigo meu, que a irmã dele tem um filho que está na escola, justamente nessa Hilda Leão Carneiro, e ela está chocada, sabe, assim, positivamente, né, com o resultado, como que a escola mudou, né. Eu estive o ano passado visitando essa Hilda Leão Carneiro, já estava, acho que, há quase uns 8 meses, já implantando, e foi bonito de ver, né, os alunos que iam entrar, né, no próximo ano, ou seja, nesse ano, já estavam fazendo ordem unida, né, que é um ficando atrás do outro, posição, né, cantando o hino nacional, e na posição de respeito. Então, essas coisas que essa esquerdalha não sabe o que é, né, que é respeitar os símbolos nacionais, respeitar o professor, respeito ao próximo, infelizmente eles estão batendo cabeça, né? Mas não vai dar em nada, não. É um programa excelente, tem o apoio da comunidade e vai avançar sim. Seja em Minas Gerais, qualquer outro lugar do Brasil. Tomara, né, Omara? Isso é o que a gente torce, né, para que avance. Nossa, eu torço, viu, Gi? Porque, vou te falar, quem me dera que as minhas filhas tivessem tido a oportunidade de estudar numa escola dessas. Mas se Deus quiser, meus netos vão ter essa oportunidade. Se Deus quiser. Gente, eu fico impressionada como que a esquerda ela está focada na educação, né? E na religião, né? Vocês já perceberam isso? Quem vê até acredita, né, que a esquerda está preocupada com a educação. Para ela, quanto mais ignorante as pessoas forem, melhor, né? E é claro, gente, que ela seria contra essas escolas cívico-militares. Tá? Esse pessoal aí, eles odeiam disciplina, odeiam regra, hierarquia, odeiam essas coisas. É claro que eles seriam contra, tá? E agora eles estão arrumando um monte de justificativa, né? Inventando coisa para manipular a opinião pública, e vai continuar fazendo isso aí. Então, assim, gente, para quem está ouvindo, a esquerda, ela age assim. Ela luta por pautas legítimas, né? E, aliás, elas fingem lutar, tá? Nas entrelinhas, elas vão incutindo aí a ideologia, sabe? Esquerdista. E é assim com tudo, tá? Reparem por assim, vou dar um exemplo. Reparem com os negros, como que é. A esquerda acha que esse grupo pertence a ela. Tá? Acha que todos os negros eles devem se vitimizar, faz questão de ficar lembrando aí o sofrimento que eles viveram, né? E que precisam odiar os brancos. Tá? E se algum negro não quiser se vitimizar e ousar estudar, querer ser alguém na vida, é excluído e perseguido. Aí eu te pergunto, a esquerda, ela luta pelos negros? Não. Ela luta pelos negros de esquerda, tá? Que sem perceber, são escravos dessa ideologia aí. Que ousa sair fora para ver o que acontece. Tá? Perseguido. E é assim com mulheres, tá? Com homossexuais, tá? E com tantos outros grupos aí que ela criou para dividir a sociedade. E a esquerda, ela pode ser tudo, tá? Menos burra e desorganizada. E as escolas cívico-militares, para ela, é uma ameaça aos planos de domínio dela. Tá? Então, assim, o plano sempre foi, gente, tirar as mães dos lares para que os filhos precisassem ir o mais cedo possível para a escola, para que o Estado educasse esses filhos. Então, assim, para que vocês acham que a esquerda criou o feminismo? Para tirar a mulher de dentro do lar, para o Estado educar o filho dela da forma que ele achar
melhor para ele. Então, assim, o plano é perfeito, na minha opinião, tá? Porque através da educação é que a gente muda uma sociedade. Tá? Por que vocês acham que essas gerações que estão aí mudaram tanto? Temos aí 2, talvez 3 gerações de esquerdistas, gente. Totalmente doutrinados. E a verdade é que a gente acordou muito tarde, sabe? Então, assim, o Estado que criou nossos filhos todos esses anos. Então, as escolas cívico-militares atrapalhariam, né, todo esse plano arquitetado aí durante décadas. Então, é claro que eles vão ser contra, tá? E olha, para a gente consertar isso aí, a gente vai levar décadas também para consertar. E a única forma que a esquerda encontrou de barrar essas escolas foi manipulando os professores, mexendo assim no que é importante para eles, que é o salário, que é o emprego. Então, é claro que elas vão tentar manipular os professores, porque aonde que eles vão arrumar justificativas para poder impedir essa escola cívico-militar? E eu tenho convicção, como mãe, que a ordem, a disciplina, a hierarquia são fundamentais, tá? Para a formação das pessoas. Que é o que propõem essas escolas cívico-militares. Na minha época de criança, como bem disse o Vanderlei aí, a gente ouvia o hino nacional, no meu caso, era toda terça-feira, a gente ouvia o hino nacional. A gente sabia a letra do hino nacional. A gente fazia orações todos os dias antes de começar a aula. Ninguém chamava a professora de tia, tá? Porque eu acho que isso atrapalha a autoridade da professora dentro de sala de aula, dos professores dentro de sala de aula. Então, os professores eram respeitados pelos pais, pelos alunos. Hoje, os professores mal podem corrigir as crianças, gente. Mudou tudo. Criança não pode repetir de ano, criança não pode ser chamada atenção. Vai empurrando a criança de série aí, sem ela saber nada. Essa é a educação Paulo Freire. E que Deus nos livre dela. Tá? E que venham muitas escolas cívico-militares. E só para lembrar, para quem está aí pensando, né, que não quer escola cívico-militar, que quem é contra não é obrigado a colocar seu filho na escola militar. Mas respeite aqueles pais que querem colocar, por favor. Com certeza. Maurício? Nossa, fiquei pensando tantas coisas aqui, estou até perdido para concluir meu pensamento de forma bem objetiva e rápida. Tudo começa com o final do governo militar. As universidades começaram a ter a escolha do seu reitor por uma eleição entre todos os membros da sua comunidade. Professor vota, aluno vota, funcionário vota. Espera aí. O cargo de reitor de uma universidade é muito importante. Quem tem que ser reitor de uma universidade é o cara melhor preparado, não o mais votado. Eu era professor da Universidade Federal de Ouro Preto e houve uma eleição para escolha do reitor e ganhou um senhor lá que não tinha nem mestrado, ele tinha o curso de graduação. Então, peraí, o que é a universidade? É um lugar de ensino e pesquisa. Então, uma pessoa, para se inserir no rol da pesquisa, ela deve ter um estudo muito bem configurado, ele deve ser doutor, ele deve ter estudado com pessoas com melhor capacidade científica do que ele, ou pelo menos mais avançados, e aí, sim, você vai criar um ambiente de pesquisa profícuo. Esse senhor ganhou para reitor. Ele teve a maior votação entre professores, alunos e funcionários, e ele era de esquerda. Foi um fiasco a administração dele. Eu organizei um evento internacional na Universidade Federal de Ouro Preto, trouxe
pessoas de vários lugares do mundo, e tinha um israelense, né, chamava Zivi Bin Avraham, e eu disse para o Zivi, esse senhor que está do seu lado, obviamente o Zivi falava inglês e hebraico, né, e talvez alemão, sei lá o quê, e eu disse, esse senhor que está ao seu lado é o reitor da universidade. É o reitor e tal. Eu quero conversar com ele. Mas como conversar se o reitor não falava uma palavra de inglês, muito menos hebraico ou qualquer outra língua? Vergonhoso. A democratite tomou conta do ensino público brasileiro. Você escolher um diretor de escola por votação, você escolher um reitor de universidade por votação, isso é um absurdo, né? Ele tem que ser uma pessoa muito bem qualificada, não a mais querida, né? Isso não, administração não é queridice, é capacidade, competência, né? E aí o que acontece? Todo o nosso ensino está contaminado pela pedagogia do oprimido de Paulo Freire, que quem nunca leu deve ler, porque é um amontoado de ridicularidades, né? São livros ridículos, um pensamento ridículo, que infelizmente esse cara é o patrono da educação brasileira, né? Então o aluno é oprimido, né? E aí quando o aluno é oprimido, o professor tem que libertá-lo. E como é que você liberta? Deixando o aluno fazer o que quiser, né? E aí começa com um punhado de bobagem, talvez até lá vindo de Piaget, né? A tia, com todo respeito, tia é uma coisa ridícula, tá? Eu sou professor, eu não sou tio. E aí fica aquele elo, né, sentimental entre o professor e o aluno que não tem que existir. Porque o professor é o professor, ele é a autoridade. Ele precisa dizer a que veio, ele precisa se posicionar dentro de sala de aula, ele precisa ter a liberdade de dizer, isso está errado. Não é assim que se faz. Né? Você precisa aprender a fazer a coisa certa. E não, queridinho, ridículo, totalmente ridículo. Né? E aí, o que acontece? A esquerda não tem nenhum escrúpulo em fomentar as escolas do MST. Porque lá é a pedagogia do oprimido. Eles estão aprendendo lá como invadir terras, como propagar a doutrina comunista, etc, etc. Então, aí tudo bem, tá? Pode abrir quantas escolas, ao exemplo das escolas rurais do MST, em qualquer lugar do Brasil, tá legal. Mas a esquerda não admite contraposição, não admite oposição. Então, alguma coisa que contraria essa democratite do ensino, esse freianismo, né, esse freirismo, né? O Brasil está nas últimas posições do PISA, né, desde que começou essa bobagem, né, e a gente não avança, e não há como avançar, tá? E não vamos sair da rabeira do PISA enquanto não mudar essa estrutura. Então é o seguinte, pessoal, tudo que não for de acordo com o pensamento hegemonista, monopolista, ditatorial, fascista, comunista, repressor da esquerda está ruim. É ruim e ela não vai aceitar nunca, tá? Então, vamos contrapor sempre com argumentos, com ações, tá? Eles podem continuar existindo, podem defender as escolas rurais que o MST, o movimento decrépito atualmente, né? Alta decrepitude, que tomara que se sucumba por si só, que entre em colapso. Agora é o seguinte, eles vão insistir sempre no domínio, no impedimento, no caos, porque a esquerda vive do caos. Isso começa lá na Revolução Francesa, né? O pessoal fala, a Revolução Francesa, um lixo, uma coisa ridícula. Inventou a guilhotina para matar pessoas com maior rapidez, o inventor da guilhotina foi decapitado pelo próprio equipamento que ele criou. Um dos maiores cientistas da humanidade, Lavoisier. Todo mundo já ouviu falar em Lavoisier. Natureza nada se cria, tudo se transforma. Foi decapitado pela Revolução Francesa. O que esse cara fez de ruim para a humanidade? Ele só fez o bem. Um grande cientista. Então, sabe assim, é muito difícil lidar com uma coisa tão absurda e tão ridícula que é a esquerda. Mas como a gente é democrata, a gente é conservador, a gente acha que esse pessoal deve existir, né,
E ninguém vai pregar o extermínio deles. Não, mas a gente vai combater sempre com muita firmeza. Que venham as escolas cívico-militares. Vai para lá quem quer. Quem não quer, vai para o Paulo Freire, ponto final. O problema é justamente que eles não aceitam, né? Eles, além de não aceitar, ainda não quer nem que exista. Eu quero só trazer para vocês aqui alguns pontos dessas mentiras que eles têm falado, para que você aí seja multiplicador da verdade, tá? Então eu vou ler aqui rapidamente para você um dos pontos que eles têm mentido deliberadamente com relação ao fato aí que o Vanderlei trouxe, né, de que os militares estariam assumindo a função de professores, assumindo a função, professores efetivos seriam dispensados e os militares entrariam no lugar deles. Até mesmo o professor concursado seria dispensado e teria que procurar outra escola para trabalhar. Até o diretor seria dispensado e um militar assumiria o lugar dele. Gente, isso não é verdade, tá? Então, se você conhece professor que tem sido aí, sofrido aí, com essas mentiras, né? A pessoa está aflita, a pessoa está... O que eu vou fazer se vierem com essa escola? Para onde eu vou trabalhar? O que eu vou ter que fazer? Isso não existe, isso é mentira. Isso é mentira. Outro ponto que eles têm mentido, dizendo que a escola que adere ao programa, ela deixa de ser municipal ou estadual e passa a estar às mãos do governo federal. Não é federalização de escolas, isso é mentira. A escola permanece ali dentro da Secretaria de Estado de Educação ou da Secretaria Municipal de Educação. Ela só vai passar a receber um militar da reserva lá para dentro do seu quadro, para ser um monitor ali dentro, auxiliando no ponto de vista, não é nem pedagógico ainda, nem no aspecto pedagógico o militar não vai interferir. Ele vai ser um auxiliar nessa questão de comportamento daquelas crianças e adolescentes, ensinando valores como honra, honestidade, disciplina, tá? Tentando estabelecer um vínculo de confiança. Outro ponto que tem sido alvo aí dos sindicalistas com relação a prejuízos financeiros da educação, que uma vez que parte dos recursos do Ministério da Educação seriam desviados para o Ministério da Defesa. Outra mentira. O que ocorre é exatamente o contrário. Há um investimento do Ministério da Defesa na educação para remunerar esses militares da reserva que passam a atuar nas equipes aí dentro das escolas. No meu blog tem um artigo com esse título chamado Escolas Cívico-Militares Entram na Mira dos Sindicalistas. Lá no finalzinho desse artigo tem um link, se você quiser ler o artigo completinho, que vai desmentindo ponto a ponto, mas lá no finalzinho tem também uma entrevista completa com o Haroldo Cursino, que é o diretor de políticas para as escolas cívico-militares do Ministério da Educação. É uma entrevista que ele deu à TV Brasil, justamente para pontuar tudo isso, explicando direitinho, para tranquilizar o corpo docente da escola, aquele prefeito ou secretário de educação, secretário de Estado, que quer inscrever no programa, mas que tem sido aí desmotivado a isso por causa dessas mentiras dos sindicalistas, tá? Então, se você quiser e puder ajudar a espalhar a verdade, a ser um agente de informação nessa guerra de desinformação que a gente está vivendo, você ajudaria muito
compartilhando esse link. E também lendo, né? Para que toda vez que você ouça essas mentiras, você já esteja ali convicto do que é a verdade, para você conseguir ir desconstruindo essas mentiras que estão sendo espalhadas. Então, vamos seguindo em frente com mais um assunto em debate aqui no X da Questão. A Prefeitura de Araxá, ela quer criar 152 cargos para a Fundação Cultural Calmon Barreto, uma autarquia municipal que aqui na cidade tem status semelhante a uma Secretaria de Cultura. Para você que mora numa cidade onde tem a Secretaria de Cultura e não uma autarquia, tá? Para você compreender aí. A Câmara Municipal de Araxá, ela recebeu no início do mês o projeto de lei por meio do qual a Prefeitura pretende criar os 152 cargos de provimento efetivo mediante concurso público. A estimativa de impacto financeiro e orçamentário prevê que o valor gasto com pessoal vai subir de R$ 2.100.000 em 2022 para R$ 3 milhões em 2023. O projeto de lei, que está na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, já recebeu parecer favorável pela aprovação dos vereadores Wagner José da Cruz, do Democratas, e João Bosco Júnior, do Avante, mas ainda não recebeu a indicação pela aprovação da vereadora Fernanda Castella, que também compõe a comissão. Isso porque ela questiona uma série de discrepâncias encontradas no projeto. O primeiro ponto que ela está questionando está no número de cargos de provimento efetivo a serem criados, que vão muito além do número atual de servidores da autarquia. No levantamento que a própria autarquia trouxe, diz que há 99 servidores espalhados aí por todos os museus, todos os espaços administrados pela Fundação. Além disso, então, 99 cargos hoje, eles querem criar 152. Além disso, segundo a vereadora, até o ano de 2020, eram 63 pessoas trabalhando na Fundação. A administração anterior, 2020, a partir de 2021, com esta nova administração, a autarquia ganhou 31 funcionários, ou seja, de um ano para o outro, saltou de 63 para 94. Fernanda Castella também questiona a discrepância entre as remunerações que estão lá nesse projeto enviado à Câmara. Mas, segundo a Fundação, o objetivo do projeto é atender uma determinação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que autorizou uma ação de execução, que ajuizou, uma ação de execução contra o município de Araxá em 2017. A ação, que tramita na terceira vara civil da comarca de Araxá, exige, em seu último despacho realizado em 21 de janeiro de 2022, que dentro de 120 dias o município realize o concurso, sob pena de rescindir o contrato de todos os servidores e multa de R$ 1.000 por dia. Hoje, segunda-feira, 25 de abril, a pedido do vereador Luiz Carlos Bittencourt, do União Brasil, houve um fórum comunitário com o promotor Marcos Paulo Queiroz Macedo para tratar dessa questão que está cheia de incongruências. Maurício, essa eu começo com você. Além de ter aumentado de 63 para 90, para mais de 90 servidores, o concurso agora quer criar 152 cargos. Como você avalia esse projeto aí? Ridículo. Veja bem, uma empresa, qual é o faturamento de uma empresa com 152 funcionários? Para uma empresa ser rentável com 152 funcionários, ela tem que ter um faturamento altíssimo. Qual que é o faturamento dessa fundação? A não ser cabide de emprego. Então, o que a gente percebe na administração pública, né, infelizmente, é que o dinheiro do contribuinte
não tem o menor valor. E que se prolifera tudo e a todos, né? Eu me questiono, né? Será que há uma demanda verdadeira, né, para tanta coisa, para tantos cargos, para tanta despesa? O que que essa autarquia produz? Qual é o lucro? Qual é o lucro cultural? Qual que é o lucro financeiro? Né? O que que essa autarquia retorna para o contribuinte? O que ela retorna? Eu, sinceramente, vejo aí promoções Free Araxá, não sei o quê, pererê, pororô e tal. Tá bom, isso é legal, sabe? Faz parte, tá dentro do calendário cultural, mas não seria mais fácil, né, você terceirizar esses procedimentos? Não seria mais econômico? Não seria mais bem economicamente administrável você terceirizar isso? Né? Então, vai ter um evento, contrata uma empresa para fazer o evento. Quer dizer, vamos enxugar a máquina pública. O dinheiro do contribuinte é muito custoso para ser ganho e muito fácil para ser desperdiçado pelas administrações públicas, né? Eu acho ridículo, eu acho um absurdo, tá? E eu acho desnecessário. Omar, eu estou pensando em quanto a gente vai ter que trabalhar para gerar imposto para dar conta de manter essa quantidade de cargos que têm sido criadas na administração municipal de Araxá. Verdade, Gi. Tá difícil aqui, viu? Todo dia é criação de cargos aqui em Araxá, né? Mas antes de começar, eu quero aqui dizer da importância da cultura, tá? A cultura é a identidade de um povo, né, de uma nação, de uma sociedade, tá? É uma herança social, né, de uma comunidade que vai sendo transmitida a seus descendentes e a toda a humanidade. Então, assim, nós não estamos aqui para falar mal da cultura, tá, gente? Então, a gente reconhece a importância da cultura, tá? Não estamos aqui para falar mal da fundação, muito menos dos funcionários, tá? Nós estamos aqui para, querendo, né, achar o X da questão. Por que aumentaram tantos cargos? Qual que é a necessidade? Qual que é a demanda? São perguntas, assim, que a gente fica se fazendo, gente. O Ministério Público aí exigiu regularizar a situação, certo? Mas ele exigiu também que aumentasse os cargos? Então, gente, a sensação que eu tenho é que nós temos um bando de amadores administrando a cidade. Ah, vamos criar mais cargos? Vamos. Ah, vamos criar aí uma UTI neonatal? Vamos. Ah, vamos construir um hospital municipal? Vamos. A impressão que eu tenho é essa, gente. E na pandemia, esse povo aí, nossa, nem se fala, estava todo mundo perdido aí, seguindo a tal ciência com S e C cedilha. Então, o que eu vejo é uma administração totalmente despreparada para enfrentar esses problemas mais complexos, despreparada para lidar com imprevistos. Então, assim, gente, eu nem sei se eu posso responsabilizar o prefeito, porque ele não mentiu. Ele disse que ele, né, que sozinho não daria conta e que ele contrataria uma equipe técnica para ajudar ele. Foi isso que ele disse? Então, a culpa é de quem votou nele, porque ele não enganou ninguém, né? Ele disse o que ele faria. E outra coisa que eu percebo é que essa equipe técnica dele, ela precisa mudar urgente. Precisa mudar os assessores mais próximos também. Tá? Porque não tá legal. Não tá. Tá? Eu vejo uma política demagoga, assistencialista e marqueteira. Que luta para manter uma imagem, mas que no fundo não sabe o que está fazendo, não.
Então, desculpa, prefeito. Desculpa, mas é assim que eu vejo, tá? Não pensa você que me causa satisfação falar isso. Não me causa. Eu não votei em você, mas quando você ganhou, eu torci para dar certo. Torci para você ser ótimo para a cidade. Rezo todo dia para isso, certo? Mas eu te dou um conselho: cuidado com as pessoas que só concordam com você o tempo todo. Ninguém está certo 100% do tempo, prefeito. Ninguém. Então, essas pessoas que estão aí só falando para você, não, você está certo, prefeito, vamos fazer isso mesmo. Vamos criar 152 cargos. Não, é isso mesmo. Tem que ter alguém, prefeito, para te dizer, não, prefeito, não, peraí, vamos pensar. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, para quê? Sabe assim? Essa pessoa que só concorda com você, essa não serve para trabalhar para você, não. Tá? Então, outra coisa que eu vejo, como cidadã, tá? É uma Câmara omissa, que não faz o trabalho dela de fiscalizar. Não faz. A impressão que eu tenho é que eles até torcem para o prefeito errar. Torcem para o prefeito errar, porque ele não está fiscalizando. Então, assim, para o prefeito, na minha opinião, na minha humilde opinião, como cidadã, estou aprendendo muita coisa ainda. O pente fino dos vereadores é ótimo. Eles fiscalizando o prefeito evitaria problemas até para o prefeito, né? Não sei se esse pensamento meu está certo, mas eu penso isso. É ótimo para a cidade, né? Porque fiscaliza o dinheiro do pagador de imposto. É ótimo para o prefeito, tá? Mas os vereadores não estão preocupados com isso, não estão preocupados em fiscalizar nada. Tá? Porque na cabeça deles, fiscalizar não gera voto, sabe? Então é a velha política que fala. Então essa é a minha opinião com relação a isso aí. Dá desânimo, muito desânimo, sabe? Desânimo mesmo. Vanderlei? 152 cargos, né? Acho que o Ministério Público, como pediu para que seja realizado o concurso aí, e efetivar esses servidores, né? Eu acho que tinha que ter a descrição de cargo. O que cada um vai fazer desses 152 cargos aí? Quais são as atividades diárias que eles vão estar comprometidos e realizando, né? Desculpa. Com relação à fiscalização, é pouco provável que isso ocorra, né? Eu acho que a Câmara de Araxá, assim como das demais cidades, geralmente se tornam, infelizmente, um puxadinho do executivo, do poder executivo, né? Geralmente é feito ali a troca, a franquia de cargos do executivo para membros do legislativo, né? É uma troca que é feita para apoio dentro da Câmara Municipal, né, o toma lá da cá, sem nenhuma responsabilidade com o povo, né? E daí que é a importância de um programa como esse, né, que traz à baila esse tipo de denúncia, né, esse tipo de análise e questionamento com relação a um absurdo desse, né, a criação de 152 cargos, né? Agora, eu espero muito pouco, né? Não tem esperança, né? Na maioria desses componentes legislativos, não. Justamente por essa. Ou eles fazem uma oposição burra, né? Que é a questão mais de oposição, uma oposição burra que não está nem aí com que que o prefeito está propondo é bom ou ruim, mas sim ser uma oposição meramente por a tudo que ele fizer está errado. Isso é uma coisa ruim, né? Agora, no caso desse projeto, se de fato é necessário esses 152 cargos, que provem, que justifiquem, através da inscrição que cada um desses vai fazer. Será que Araxá, essa fundação, tem tantos patrimônios, tantas ações culturais, projetos, que precisam de um volume enorme de pessoas?
152 cargos. É um absurdo, né? Como diz o presidente Bolsonaro, é o Estado na cacunda do pobre pagador de impostos, né? E é justamente isso que uma das ações que teve o governo Bolsonaro importante foi reduzindo o valor pago pela Lei Rouanet, né, que também tem a ver com a questão cultural, né, para dar mais importância àquele pequeno, né, que está iniciando a carreira, do que aqueles astros que fazem a politicagem durante shows, né, pregam a esquerda nos palcos, né. Então é isso. Eu acho que tem que ter vereadores aí com coragem, mas isso é difícil, né, para fiscalizar. Ou o Ministério Público pedindo, justificando, solicitando a justificativa. 152 cargos. Outra coisa, são 152 cargos. Então a gente está falando aí de 152 mesas, 152 computadores. É isso? E essa fundação, o prédio lá, me parece que é grande, né? Eu vi aqui pela rede social, me parece que consegue abrigar até mais pessoas lá, mas será que é necessário? É isso que tem que se questionar. Eu acho um verdadeiro absurdo, um desprezo com o povo. É gastar dinheiro do povo, do pagador de imposto, com uma aberração dessa. Tem que ser fiscalizado, mas infelizmente, como eu disse, está tudo na mão do prefeito, geralmente, né? É o puxadinho. A Câmara Municipal, infelizmente, é um puxadinho do Poder Executivo. Eu acho assim que a gente precisa lembrar que a fundação, ela, dentro dela, a gente tem a Escola Municipal de Música, né? Que, ao meu ver, é a única que realmente presta um serviço assim palpável, né, que a gente percebe mesmo, né, na cultura da cidade, dando gratuitamente não, porque a gente sabe que os nossos impostos estão pagando, né? No final das contas nós estamos pagando, mas as crianças que estão ali matriculadas, aprendendo, elas não têm uma mensalidade. Então, eu vi nessas descrições de cargos uma série ali de professores de música, de piano, de trompete, mas o que me causou assim uma estranheza muito grande é ver assim que lá em 2017, quantos serão os cargos quando o Ministério Público pediu para que fosse regularizado? Qual foi a necessidade de, em 2021, quando essa nova administração entrou, subir de 60 cargos para mais de 90? E agora, qual é a necessidade de se fazer um concurso dobrando o que se tinha lá em 2020, que era 60? Não, mais do que dobrando. Se dobrasse, seriam 120 cargos. Ele está propondo 152. Então, assim, o que nós estamos como pagadores de impostos, e nós estamos no nosso direito, nós queremos clareza e nós queremos transparência. Até quando a prefeitura pretende ficar aí agindo na tal da... Como é que é o nome, gente? A sindicância interna, né? A sindicância interna que é sigilosa. Tudo tem que ser em sigilo. Não, nós queremos transparência, a gente quer compreender. Vocês vão criar uma nova escola de música? Uma outra escola de música? Dobrar as vagas de atendimento às crianças? De atendimento à população, nas aulas de piano, de violão, de trompete, de percussão. Eu vi cargo de instrutor de dança e instrutor de teatro lá no projeto que está na Câmara. Eu nunca ouvi falar, eu posso estar errada, eu nunca ouvi falar de aula gratuita de teatro. Vocês vão criar uma escola de teatro? Eu nunca ouvi falar de escola de dança.
Vocês vão criar uma escola de dança? Assim como tem a escola de música? Então, assim, transparência, gente. Nós não estamos aqui querendo acusar ninguém, não. A gente quer saber aonde está sendo aplicado o dinheiro dos nossos impostos. É isso. Vocês são prestadores de serviço à população de Araxá. Não é a população de Araxá que serve a vocês, estendendo na bandeja os 500 milhões de reais que vocês administram por ano. Não. Vocês é que têm que prestar conta de cada centavo do que vocês fazem com esses 500 milhões de reais, esse $500 bilhão de reais que vocês administram, em nome da população de Araxá, porque esse dinheiro é da população de Araxá, não é de vocês. Então, nós estamos aqui exigindo uma prestação de contas de cada centavo desses 500 milhões de reais. E onde está a criação desses 152 cargos? Então, quando vocês puderem nos responder, a gente agradece. Encerrando, então, chegamos ao fim da edição do programa X da Questão. Vanderlei, muito obrigada aí, né? Mais uma edição, graças a Deus. Boa semana para você, boa noite. Boa semana, Gi. Né? Tenhamos aí uma semana próspera e bem produtiva. Boa noite, Omara. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos vocês que nos acompanharam aí durante esse nosso programa aí do X da Questão. Até a próxima semana, pessoal. Se Deus quiser. Boa noite, Omara. Obrigada por essa edição aí. Boa semana para você. Boa noite, Gi. Boa noite, Maurício, Vanderlei. Boa noite a todo mundo aí de casa que nos acompanhou até aqui. Obrigada pela presença, pela audiência, tá? Uma boa semana para todo mundo e até semana que vem, né? Com mais pautas aí, polêmicas para a gente discutir e achar o X da questão. Maurício, muito obrigada pela disponibilidade de estar conosco aqui nessa edição, enriquecendo o nosso debate. Boa semana, boa noite. Boa noite, Gi, boa noite, Omara, boa noite, Pelizeri, boa noite, ouvintes. Eu gostaria de aproveitar esses últimos momentos para fazer um comentário de política internacional. Eu acompanhei durante as últimas semanas o embate político federal na França, né? A disputa entre Macron, né, como dizem os comentaristas da Globo, né, e Marine Le Pen, né, que é taxada pela imprensa francesa, a imprensa brasileira, a imprensa esquerdopata do mundo como ultradireita. Ah, que medo! As eleições foram realizadas ontem e, infelizmente, Marine Le Pen não chegou à presidência, eu falo isso com tristeza, da República Francesa. Infelizmente, nós ainda vamos continuar tendo um desdobramento da Revolução Francesa, que passou pela Comuna de Paris em 1800 e alguma coisa, e que continua agora com esses governos de esquerda na França, que são um atraso de vida para a humanidade. Infelizmente, eu quero prestar a minha solidariedade aos franceses que perderam a eleição. Que pena. Boa noite a todos, muito obrigado. Espero ser convidado sempre para estar aqui e me divertir muito com essa bancada fantástica. Tchau, tchau. Muito bom. E para você que nos deu a honra da sua audiência nesse episódio do programa X da Questão, muito obrigada. A gente conta com você sempre para multiplicar esse conteúdo entre os seus contatos. A nossa missão é fortalecer a identidade mineira, que em sua essência é conservadora das suas tradições e costumes. Tenha uma boa noite, uma excelente semana e até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau!